Oi, minha gente, então, hoje nós vamos falar sobre o livro Aceitação, que é o último da trilogia Comando Sul, do Jeff Vandermeer. Oi, gente, então, antes de começar o vídeo propriamente dito, se você quiser ajudar um pouquinho o canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Também, se você quiser comprar o livro, vai ter um link aqui da Amazon. E é isso. Então, primeiramente, como esse é o último, então vamos ter muitos spoilers do primeiro e do segundo. Então, se você não gosta muito desse tipo de vídeo com spoilers, eu recomendo que você leia a primeira trilogia e depois venha aqui pra gente conversar um pouquinho, discutir um pouquinho as minhas teorias e tudo mais. Dito isso, vamos começar, vamos nos contextualizar. A gente sabe, né, que no final do Autoridade, que foi o segundo livro, o controle simplesmente pulou lá pra luz pra seguir a ave fantasma, né? Então a gente já vai começar com esse plot, né? A ave fantasma e o controle estão de volta para a área X, né? O interessante desse livro, primeiramente, é que ele tem 3 linhas de tempo. Então a gente vai ter essa linha de tempo do controle com a ave fantasma e também com a Grace, que eu não vou contar como foi que ela foi parar ali, mas ela foi. Aí depois a gente tem o passado, aquele tempo da psicóloga que ela foi fazer uma expedição lá na área X sem ninguém saber. A gente vai ter essa linha de tempo também. E o interessante é que nessa linha de tempo o autor usa uma narrativa em segunda pessoa, então é muito massa, muito interessante. Na verdade, um outro ponto antes de falar da terceira narrativa é exatamente isso. O autor se utiliza de 3 tipos de narrativas, em primeira pessoa, em segunda e em terceiro, que eu achei muito massa de verdade. Por fim, a terceira linha do tempo é justamente aquela que precede a inauguração, digamos assim, da própria Era X. Então vamos acompanhar a vida do faroleiro, eu acho que é assim que se pronuncia, e também da comunidade que lá vivia. É bastante interessante essa linha também. Mais uma vez a gente se encontra naquilo. Vamos ter respostas? Ao meu ver, sim. A gente tem respostas, a gente tem explicações, mas para quem está acostumado com início, meio e fim, talvez as respostas não sejam tão claras assim e tão certinhas e fechadinhas assim. Mas eu já adianto que, como eu gostei desse tipo de narrativa, é algo que eu achei como um charme a mais, sabe? Que me deixou realmente instigada a ler mais. E aí, o que acontece? Eu esqueci de falar como foi que eu consegui esse livro. Minha gente, esse livro estava esgotado, 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 esgotado. Eu vi, assim, super caro em sebos, uns R$ 200, e eu nunca na minha vida que eu ia pagar R$ 200 por um livro. Então, eu fui fazer o seguinte. Fui lá no Scooby, procurei todo mundo que tinha pra trocar esse livro e fui mandando mensagem, perguntando se queria trocar, se queria vender, o que queria fazer. E aí, uma mulher, ela disse que queria trocar por um mangá que eu tinha, então a gente trocou. Eu enviei o mangá e ela me enviou o queridinho da aceitação. E sobre a capa também. É bem interessante porque essa coruja tem muito a ver com o final, digamos assim, né? De, na verdade, uma certa personagem que eu não vou contar. E, enfim, toda a estética, todo o trabalho gráfico perfeito que a Intrínseca sabe fazer. Aí o que acontece, né? Dito isso, a gente sabe desse contexto, temos dessas 3 linhas do tempo. Eu achei interessante também que a gente tem representatividade LGBT que ia mais nesse livro, sim. Somos apresentados a 2 personagens, um personagem homoafetivo entre 2 homens e o outro é entre 2 mulheres. E assim, por mais que não seja o foco, é interessante notar que o autor botou assim, com uma forma bem natural mesmo, que é como tem que ser. Tipo, ela foi visitar a namorada, assistir um filme com a namorada, sabe? Essas coisas assim, que você sabe que ela tá com um relacionamento com a namorada e não necessariamente tá passando por uma dificuldade e tal, e superação, sabe? Elas são casais homoafetivos, que é muito massa. Parabéns pro Jeff. Outra coisa que eu percebi foi que, assim, quem fez a adaptação do filme realmente leu a trilogia. Não tem como, não tem como ele leu a trilogia, porque, assim, coisas do filme estão aqui nesse terceiro livro. O que é massa, assim, perde muita coisa, claro, né? Porque você resumiu 3 livros em um filme só. Mas é uma adaptação que eu gosto bastante. Tanto é que eu fui atrás da trilogia e gostei ainda mais desse mundo, né? Sobre a ambientação, o Jeff continua sendo um excelente ambientalista, não sei como é que se fala, mas assim, uma pessoa que sabe descrever a ambientação muito bem, de verdade. Isso é um ponto muito positivo na trilogia, que é o que me fez ficar encantada no primeiro livro, que me fez
consegui acabar o segundo livro, embora eu goste bastante, né? Mesmo que seja um pouco controvertido esse segundo livro pro BookTube, enfim. E o terceiro livro não fica pra trás, sabe? Ele também tem uma ambientação bem legal. E como a gente tá em 3 linhas do tempo, é mais legal ainda, porque você vê o passado, o presente e um pouco do passado não tão distante assim. Então, o que acontece? Se você quiser continuar e pular um pouquinho, porque eu vou contar um pouco de spoiler, sabe? Então, se você quiser pular um pouquinho, uns 30, 45 minutos... Eita, minutos não, segundos, tudo certo. O que acontece? No segundo livro, o Whitby sempre me causava uma certa estranheza, porque eu ficava, meu Deus, o que esse cara é, o que esse cara quer, esse cara é super estranho, porque ele tá ali, porque ninguém demite ele, ou porque ele não troca ninguém, ele de lugar, sabe? E o que vai acontecer, eu acho que a gente já sabe logo na autoridade, é que ele e a psicóloga vão juntos pra essa expedição que a psicóloga fez de maneira sem falar com ninguém, né? E aí o que acontece? Nessa expedição, o Whitby briga com o próprio clone. Basicamente isso. E aí a gente já pega o lance do filme, né? Que no filme tem essa história de que então é como se a Área X fosse uma replicadora, né? E cruza. Então ela pega genes de humanos com animais e cruza e plantas, enfim. Eu não sei explicar muito bem, mas seria algo nesse sentido. E aí o Whitby passou por esse trauma de ter que matar a si mesmo, sabe? Então realmente foi um trauma. E desde então, ele fica daquele jeito no Comando Sul, na Área X, né? E aí explica um pouquinho, né? Porque ele é tão estranho e tão, assim, separado das outras pessoas, digamos assim. A psicóloga, ela realmente é uma incógnita, porque às vezes você acha que ela já sabe do que tá acontecendo, às vezes não, mas enfim. E sobre as teorias, eu fiquei me perguntando, a Área X é um vórtice ou algo assim para um outro universo? Eu acredito que sim. O autor não vai nos dar conclusão nenhuma nesse sentido, porque esse é o cerne da questão. A Área X é o que a gente desconhece, é o que a gente não está acostumado, que foge totalmente das leis físicas, químicas, enfim, de tudo que a gente está acostumado, né? Então, na minha visão, a Área X era como se fosse uma união, vórtice, sei lá como é que fala, porque aí ela poderia meio que mandar você para um outro universo, ou então só um planeta mesmo, não sei, algo nesse sentido, além da Terra. Mas também a Área X te muda e você fica meio que fosse a parte da Área X, sabe? Então, o que é a Área X, o que é você, ninguém sabe. Seu clone é você? Você é o seu clone? Ninguém sabe, porque tá tudo misturado. Tudo genes, tudo misturado, sabe? E isso, assim, é doideira, porque também a gente tem isso, a passagem de tempo. Pro controle e pra Ave Fantasma se passaram alguns dias, mas pra Grace já se passaram 3 anos, sabe? Então, meu Deus, o que é que acontece naquela área, né? Enfim, enquanto eu li, eu ficava até com medo. Às vezes eu não conseguia ler de noite porque eu ficava com medo. Por mais que seja ficção científica e que não esteja acontecendo, eu acho. Eu fiquei com medo, sabe, de ler à noite, porque as descrições dele, assim, tornam um pouco bem fantasmagórico mesmo. E aí é isso, acho que essas são as minhas teorias. Eu não sei muito bem o que eu achei do que era a Área X, mas enfim, pra mim não ter uma resposta também é bem massa e eu gostei de não ter a resposta, sabe? Eu não vou mentir que eu adorei a trilogia. O primeiro contato assim mesmo com ficção científica. Então, e ainda mais nesse weird fiction, eu esqueci como é que fala, né? Que é uma ficção estranha. Eu adorei bastante, eu já quero ler outras ficções estranhas, sabe? Outras ficções científicas. Porque eu percebi que eu gosto, sabe? Eu gosto não sei nem como explicar o que é a Área X, mas gostei bastante. E assim, eu recomendo, sério, assim, eu sei que é uma trilogia que tá um pouco esgotada, né? Como vocês puderam ver que eu não consegui o livro 3 fácil, né? Eu precisei fazer uma troca. E aí eu acredito que a Intrínseca também não tem pretensão de continuar a publicação. Acho que já saiu realmente de estoque. O que é uma pena, porque é uma ótima trilogia. Mas assim, acredito que tem fácil PDF, enfim, EPUB. Qualquer meio assim, digital, acho que você encontra fácil. E aí eu recomendo bastante, sério. Se você quiser só parar no primeiro, para, porque ele se encerra, sabe? E você consegue, não, acabou o primeiro e acabou por aí. Mas, se você quiser dar uma chance a essa trilogia, leia o segundo, leia o terceiro, porque vale muito a pena. Eu realmente, as resenhas que eu vejo não são tão positivas assim,
Mas acredito também que é porque a gente tá acostumado ao início, meio e fim. Não é isso que a trilogia se propõe, ela realmente se propõe a ser algo estranho. Que te causa incômodo, sabe? Você não vai lá ler e esperar que vai tá tudo fechadinho, tudo respondidinho. Não, porque a vida não é assim. A gente não tem todas as respostas, sabe? Então eu gostei bastante dessa trilogia, de verdade, recomendo bastante. Eu queria falar muito mais, mas não quero que vocês percam o prazer que é essa leitura, de verdade. E eu tô muito feliz de estar aqui fazendo esse vídeo, porque é uma trilogia que eu gostei bastante. Talvez tenha sido a melhor desse ano, por mais que eu não tenha lido muitas trilogias, mas tipo uma das melhores trilogias, livros que eu li esse ano. E é isso, eu gostei muito desse encerramento. Eu marquei muita coisa, olha aqui. Olha aqui quanta coisa eu marquei. Deixa eu ver se tem algum quote interessante rapidinho. Olha esse quote aqui. Cuidado, tem um pouco de spoiler, mas enfim. Mas às vezes, o que é secundário contamina o que é primário. Às vezes o hospedeiro e o parasita ficam confusos quanto ao papel de cada um, como a bióloga talvez pudesse explicar. Só um último adendo é que sim, isso é spoiler, cuidado. A bióloga conseguiu entender a área X. Eu não posso contar muito, mas é isso. Adorei essa trilogia, adorei essa leitura e recomendo bastante. Então, é isso. Até a próxima aí. Tchau, tchau.